Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana. Eu vou falar um pouco da palavra de Deus para a gente meditar um pouquinho, né? Porque é sempre bom a gente escutar um pouco a palavra de Deus. E por que a palavra de Deus a gente sempre está falando, né? Vocês perguntam, mas por que essa insistência de falar, né? A gente não liga, né? Tem pessoas que pensam assim. Mas assim, a palavra de Deus, ela foi feita para ser ouvida, para ser falada, né? Para que a gente possa entender como que é o jeito de Deus, a maneira de Deus agir, né? E o jeito que Deus quer que a gente se torne para Ele, para que a gente possa ter a salvação. Eu vou falar uma passagem, só que antes eu vou dar uma explicação meio de leve, assim, né? Imagine você estar numa situação que você precisa muito da ajuda de Deus. Imagina que, vou dar vários exemplos. Imagina assim, que você tem um filho que está preso e vai ter audiência, se vai definir, se vai determinar se ele vai ter uma pena, imagina, uma pena de morte, ou vai ser liberado. Então, nesse momento, você vai o quê? Eu vou orar para Deus libertar o meu filho dessa prisão perpétua, né? Ou uma filha sua está numa mesa de cirurgia entre a vida e a morte. A gente pensa em quê? Em Deus. Eu vou buscar Deus para que Ele venha ajudar a salvar minha filha. Ou até a pessoa mesma está numa situação que você chega e fala assim, Deus, eu estou numa doença, ou um câncer, ou algum problema, né? Seja no casamento, que você precisa muito da ajuda de Deus. Ou alguma gravidez de risco, ou um irmão está numa mesa de hospital com alguma doença que está levando à morte, ou um pai, ou uma mãe, enfim. Alguma situação que seja entre a vida ou a morte, que você venha procurar a Deus. Então, nessa procura, você vai orar para Deus, você vai buscar a Deus, né? Deus, me ajuda, Senhor. Só que aí, o que acontece? Você ora, né? Você ora para Deus, faz aquela oração, aquele jejum, aquele choro, chega aí para a igreja, faz promessas, dá oferta para ver se salva aquela pessoa ou livra aquela pessoa, né? Aí, só que às vezes dá errado. Você orou, aí no fim o irmão morreu, ou a mãe morreu, ou o irmão foi preso, ou o filho foi preso, ou a filha faleceu na mesa da cirurgia. Você fala, por que Deus não me escutou as minhas orações? Aí eu vou falar aqui uma palavra, diz assim, Isaías 59. Eu acho que muitas pessoas já buscaram a Deus em algum momento, e a pessoa acha assim, poxa, eu não fui ouvida, Deus não viu a minha situação, Deus não viu, não olhou para mim, o meu problema passou despercebido para Ele, né? Diz assim, Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, tampado para que não possa ouvir. Então, aqui essa palavra declara assim, que Deus ele escuta tudo, Ele vê tudo, né? Aí você fala, poxa, então Deus ele é muito cruel, Ele é muito mau. Porque Ele deixou a minha filha morrer na mesa de cirurgia, Ele deixou o meu filho ser preso e ir para a pena de morte. Estou dizendo que aqui no Brasil não tem, né? Estou dando um exemplo assim, bem escrachado mesmo, né? Poxa, a minha mãe morreu ali na mesa de cirurgia. Poxa, eu perdi o meu namorado, eu perdi o meu esposo, a minha família, o meu emprego dos sonhos. Alguma coisa, né? Então, se eu imaginava que Deus não escutava, e agora eu estou pregando, falando aqui que Deus ele escuta, e você agora vê aqui, né? Que Deus ele vê tudo, Ele sabe tudo. Então as pessoas começam a julgar o quê? Elas tendem a colocar duas coisas na vida dela. Ou Deus não escutou, né? Ou Deus escutou e Ele não fez de ruim que Ele é, por exemplo, né? Ele não fez isso porque Ele não quis. Aí continuando. Mas, Ele fala, né, que Deus ele vê tudo, Ele escuta tudo. Mas as vossas maldades fazem divisão entre vocês e o vosso Deus. Então a nossa maldade, nosso pecado faz uma barreira, um muro entre eu e Deus, por exemplo, né? Então se você está com
um caminho torto, de algum jeito que Deus ele não quer que você esteja, então isso vai criando cada vez mais distância entre você e Deus, né? Divisão entre vocês e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Ai, mas eu não matei ninguém. Eu sempre fui uma pessoa boa. Eu sempre fui uma pessoa tranquila. Eu sempre fui uma pessoa devota, santinha. Pronto, meu amigo. É só aí. Só nesse ponto. Aí eu sempre acendia minha vela, meus domingos, eu ia para missa, buscar Maria, ir lá na catedral. Só aí você já está fazendo não só um crime, mas vários crimes. Então isso aí é um pecado grande para Deus. Então aí você já pode entender o motivo, né? Não que ele não ajudou. Ah, Deus deixou, mesmo eu no pecado, Deus me deixou sofrer. Não. Você que se deixou entrar nessa situação. Porque o seu pecado construiu uma barreira entre você e Deus, né? Ah, mas eu não adoro Maria. Eu buscava Deus, ou busco Deus na igreja. Sou evangélico, sou crente. Com certeza, alguma coisa de errado, muito grave, né? Você deve estar fazendo para Deus. Não, mas eu ando a saia lá embaixo, eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Gente, muitas pessoas que vão para a igreja evangélica, elas têm mais tendência a desagradar a Deus. Não por ela estar indo para a igreja ou ter se convertido, não. A gente está sujeito a várias tentações, várias provas. E não só isso. Então é um caminho muito difícil de se passar. Não só essas tentações, mas também qual é o tipo de igreja que você está indo. Será que a palavra que você está recebendo é a palavra de Deus? Que Deus ele fala, sai do meio dela, povo meu. Então, para você ver que é uma coisa muito complicada, porque você tem várias tentações, todo dia você é experimentado por Deus, e ainda qual o lugar que você está indo? Lá vende coisas? Lá prega um falso evangelho? Como que está a igreja? Tudo isso, gente. Então, tudo isso torna-se a gente acabando, né? Ao decorrer do tempo, às vezes a gente, o pastor fala uma palavra totalmente torta. E você, eu vim buscar Deus, eu vim buscar o pastor. Né? Ou então a pessoa não é de igreja, nem de evangélica, nem de católica, e vive no mundão. Né? Então, vive mentindo, com certeza, porque não tem temor nenhum, a Deus nenhum para temer. Vive falando falsidade, ou vive em adultério, alguma coisa que faz a barreira, né? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de maldade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronunciam perversidade. Então ninguém há quem clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a maldade. Recebem o trabalho e produzem a maldade. Então é por esta razão que Deus muitas vezes, né? Muitas, estou falando sempre, porque todas as coisas acontecem com o consentimento de Deus, com a permissão de Deus. Então existem esses motivos e outros, né? Entendeu? Tem várias coisas, né? Tudo gera um plano de Deus. Então a gente às vezes a gente passa por um momento e às vezes, né? Você está numa coisa assim, que está desagradando a Deus e você nem mesmo sabe, porque tem muitos católicos, muitos, milhares e dezenas de católicos no mundo afora, que vivem e acham que por adorar aquele santo, ou fazer uma devotação a Maria, está salvo. Ele não tem o entendimento que quando ele ou ela acende uma velinha, ou reza a Ave Maria, ou pega o terço, ou qualquer imagem que seja, está contaminando contra Deus, está trazendo a ira de Deus para a vida, atraindo maldição para a vida da pessoa. Então ela não tem entendimento nenhum. Então para ela tudo tem que dar certo, porque ela está servindo a mãe de Deus, né? É assim que eles usam, né? E tem outras pessoas que são evangélicas também, que vão, várias pessoas cegamente,
acham que estão agradando a Deus, mas estão na igreja errada, né? Tem umas igrejas que aqueles queima, aquele... Tem muitas igrejas que fazem aquele queima, aquele pula, já é uma coisa que desagrada a Deus. Então, se você procurar nosso blog da sua igreja, tem vários vídeos falando de tudo sobre isso, né? Eu vou ler aqui a última palavra, então expliquei aqui para vocês. Por muitas razões, Deus não ouviu as orações. Não que Ele não possa ouvir ou nem ver o nosso problema. Simplesmente é o nosso pecado que impede Deus de nos ajudar. Então somos nós mesmos culpados dos nossos problemas, né? Porque se a gente não desagrada a Deus, não tem barreira, né? Entre eu e Ele. Agora vamos falar aqui no exemplo que Jeremias teve. Jeremias 21. Era um povo de Deus, eles estavam prestes a ser atacados pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, é o nome. Então Israel era o povo de Deus, e vinha um povo inimigo querendo tomar a cidade. Só que o povo de Deus estava desagradando a ele, né? Deus estava falando, ninguém queria escutar. Mas como ficou com medo de o pessoal tomar a cidade, então foram procurar Jeremias para consultar Deus e pedir ajuda, essas coisas. Eis o que disse o Senhor a Jeremias, quando o rei Sedecias lhe enviou Fassur, filho de Melquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Masias, a fim de que lhe disseram: consulta o Senhor em nosso nome, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos ataca. Talvez o Senhor queira renovar seus milagres. Ele perguntou: a nosso favor, fazendo com que se afastem de nós o nosso inimigo. Eis o que respondeu Jeremias: o que transmitireis a Sedecias. Agora imagina, o povo estava prestes a ser atacado pelos inimigos e o povo estava com muito pouca chance. E quando era atacado, o povo, as mulheres, as crianças, era tudo levado. E a maioria dos homens ou eram mortos ou era transformado em escravos, né? Então eles estavam no desespero terrível. Só tinha Deus mesmo para socorrer eles. Só que, como eu falei, eles estavam em falta grande com Deus. Porque Deus falava: olha, conserta. Anos e anos pedindo para Jeremias ir lá conversar com o povo não queria escutar, estava adorando os outros deuses, mentindo, etc. Né? Oráculo do Senhor, Deus de Israel. Então Deus estava falando já, respondendo a pergunta dele. As armas que empunharei para o combate fora dos muros contra o rei de Babilônia e os caldeus que vos sitiam, vou reuni-las no interior desta cidade. Então, com todas as forças de meu braço, vigoroso com furor, indignação e cólera contra vós, ferirei os habitantes dessa cidade, homens e animais que serão vítimas de grande peste. Em seguida, a promessa do Senhor: Sedecias, rei de Judá, e seus servos e o povo, e tudo quanto está escapar da peste e da espada e da fome, né, o resto que restar vivo, entregá-lo-ei a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E esses inimigos que lhes odeiam a vida, eles os passarão a fio a espada, sem perdão, sem piedade ou misericórdia. Dirás então ao povo, promessa do Senhor: eis que vos coloco na encruzilhada dos caminhos da vida e da morte. Então você vê, Deus colocou o povo na encruzilhada, entre a vida ou a morte. Aquele que ficar na cidade sofrerá pela espada e pela fome ou pela peste. Aquele que sair para entregar-se aos caldeus que vos sitiam parte do espojo, fixei meus olhares sobre esta cidade para sua desgraça, e não para o bem, promessa do Senhor. Cairá ela nas mãos do rei da Babilônia, e este a entregarei às chamas. Então você viu aqui
que Deus entregou o povo foi lá, né? Igual o exemplo que eu dei no começo do vídeo, né? Ai, Deus ajuda a gente. Vai que Deus quer renovar os votos. Ou seja, quando o ser humano é assim, gente, quando não tem problema nenhum, quando tá tudo zen, tudo bem, né? Ninguém nem se lembra que existe Deus, né? Agora, quando o problema aperta, uma situação muito crítica mesmo, que envolve ou a vida da pessoa, ou mãe ou pai, ou filhos ou filhas, ou algum parente querido, a única coisa que as pessoas vão buscar é Deus. Agora o povo aqui estava sem saída, vamos correr, vamos buscar Deus. Então Deus ele falou assim, ó, eu vou ajudar o inimigo de vocês a destruir vocês, por falta de obediência, né? Então o povo de Deus desde o início eram desobedientes e por isso eles recebiam o castigo. E não é diferente do mundo, né? Porque Israel foi escolhido para dar um exemplo. Então, como que era Israel, hoje em dia é o mundo, né? Então, esse vídeo foi feito mais para você ficar em alerta, né? Porque não procurar Deus só no problema também. Procurar Ele quando estiver tudo bem, ou não bem, ou bem ou ruim, né? Todos os dias, né? Para que não venha construir um muro, uma barreira entre você e Deus. Para que quando você precisar, Ele te ouvir. Então é você mesmo. Deus ele tem culpa de nada. Nós é que somos responsáveis, porque se a gente errou, vai lá, se distancia de Deus, né? Fazer a vontade da carne todo mundo quer, todo mundo deseja, né? Mas tá do jeito que Deus quer, ninguém quer. Mas o favor dele as pessoas necessitam, né? Então, que esse vídeo seja de alerta, né? Ou para você pensar um pouco. Eu entrego essa palavra em tuas mãos, amém.